Olá, eu sou o professor Ivo, do curso Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Ainda na disciplina de Sistemas Operacionais de Redes, vou apresentar a seção 2.2, Configuração Básica do Dispositivo, do capítulo 2 do material Cisco CCNA. Então, na seção 2.2, vou abordar aí configuração básica de um dispositivo com Cisco iOS, né? A primeira etapa, ao configurar um switch, é criar um nome exclusivo, ou seja, dar um nome ao host, né, ao equipamento. Os nomes de host aparecem no prompt do CLI. Então, lá na interface de linha de comando, o primeiro nomezinho que vai aparecer é o nome do host que você deu. Podem ser usados em vários processos aí de autenticação entre os dispositivos e devem ser usados na topologia de rede também, esse nome do host que você deu. Sem um nome de host, é difícil identificar os dispositivos de rede para fins de configuração. Depois que a nomenclatura for definida, é necessário atribuir nomes aos dispositivos com o uso da interface CLI, então a interface de linha de comando. O comando de configuração global, hostname, é usado para atribuir o nome. Após acessar a suíte, digite enable para acessar como exec privilegiado, digite configure terminal para entrar no modo de configuração global e digite o comando hostname e o nome que você deseja atribuir para a sua suíte. Então, na imagem, temos aí sw-flow-1, que foi dado aí para a suíte. Note que no prompt de comando, ao invés de aparecer suíte, aparecerá agora o nome do dispositivo que você acabou de aplicar. Então, é sw-flow-1, vai ser o novo nome da sua suíte. Etapa 1 aí, proteja os dispositivos de rede para limitar fisicamente os acessos, colocando em racks, bastidores, tudo fechadinho e protegido. Então é muito importante que você tenha um ambiente adequado aí para a sua suíte ou roteador. A etapa 2, é necessário que você imponha senhas seguras, pois as senhas são as principais defesas contra o acesso não autorizado ao dispositivo de rede. Então, o dispositivo de rede ele pode ser acessado de forma remota. Então, a senha é essencial para a proteção dos seus equipamentos. Limite o acesso administrativo, protegendo o exec privilegiado e o exec usuário. Telnet remoto com senhas. Criptografe todas as senhas. Crie um banner com aviso legal notificando que o equipamento é de acesso restrito para a organização, né? Utilize sempre senhas fortes. Então, nos laboratórios de exemplo, utilizaremos senhas como Cisco, Class, que são bem simples, né? Mas isso é só por uma questão didática. O ideal é sempre você usar senhas fortes, seguras. Bom, no ambiente de produção, então, crie senhas com no mínimo 8 caracteres, utilize letras minúsculas, letras maiúsculas, números, caracteres especiais. Não utilize palavras comuns para definir sua senha e também não use senhas repetidas para diversos ambientes. Partindo do modo global, para proteger o acesso exec privilegiado, você deve usar o comando enable secret password. Então, proteja o acesso exec usuário digitando line console 0. Para a configuração do console de linha de comando, coloque password e depois a senha que você deseja configurar. E por último, digite o login para a suíte, para que a suíte passe aí a exigir senha, tá? Proteja o acesso ao Telnet ou SSH remoto, configurando as linhas do terminal VTY. Para isso, você vai digitar aí line VTY 0, espaço 15, partindo do modo global. Os switches Cisco normalmente suportam até 16 linhas do VTY.
É, e essas linhas elas são enumeradas entre 0 a 15. Coloque o password depois a senha que deseja configurar e depois, por último, aí, digite login para que a suíte passe a exigir sempre a senha que você definiu. Os dispositivos da Cisco usam um arquivo de configuração de execução, o runConfig. E também eles possuem um arquivo de configuração de inicialização, que é o startup config. E eles exibem a maioria das senhas em texto simples, ou seja, qualquer um que tenha acesso ele vai conseguir identificar a senha do seu equipamento. Então essa é uma ameaça à segurança, pois a pessoa vai ver aquela senha, né? Use o comando de configuração global, digita lá service password encryption para criptografar todas as senhas que tem lá armazenadas. Os banners são mensagens exibidas quando alguém tenta acessar um dispositivo. Eles são um elemento importante do processo legal. Se alguém tentar entrar de forma, violar esse dispositivo de forma remota, tem uma questão que ele pode ser processado por violação de um dispositivo que ele não deveria ter acesso, né? São configurados aí os banners usando o comando banner, motd, e em seguida um caractere delimitador, uma mensagem que deseja apresentar e outro delimitador. Bom, o comando para ser executado aí no modo de configuração global, e os caracteres de delimitação que a gente pode usar são comandos como cerquilha, sinal de dólar, né, porcento, e comercial, asterísticos. Então são opções aí que você tem para criar o delimitador. O arquivo de configuração, o arquivo de execução, o runConfig, é armazenado na memória RAM, na RAM então daquele dispositivo, e contém a configuração atual em um dispositivo do Cisco IOS. As alterações de configuração são armazenadas nesse arquivo. Se a energia for interrompida, a configuração de execução será perdida. Então, o que tinha lá no runConfig estava na memória RAM, que é uma memória volátil, vai ser perdido. Então, use aí o comando show runConfig para exibir os conteúdos dessa que estão lá de configuração na memória RAM. O arquivo de configuração de inicialização, que é o startup config, é armazenado na NVRAM e contém a configuração que será usada pelo dispositivo após a reinicialização. Normalmente, a configuração de execução é salva com a configuração de inicialização. Se a energia for interrompida, ele não será perdido ou apagado. Então, use o comando aí, show startup-config para exibir o conteúdo dessa memória. Então, você também deve usar o comando copy run-config espaço startup-config para salvar a configuração de execução do seu roteador. Então, se você fez alguma modificação, está no runConfig, o próximo passo é copiar ele para o startup config, para que, mesmo que reinicie o seu equipamento, a configuração permaneça lá. Se as alterações de configuração não tiverem o efeito desejado, elas podem ser removidas individualmente, ou o dispositivo poderá ser reinicializado para a última configuração salva, usando aí o comando no modo exec privilegiado reload. O comando ele vai restaurar a startup config. Um prompt será exibido para permitir que as alterações sejam salvas. Para descartar as alterações, insira N ou null. Como alternativa, se as alterações indesejadas forem salvas,
na configuração de inicialização startup-config, poderá ser necessário limpar todas as configurações usando o comando no modo exec privilegiado erase espaço startup-config. Bom, os arquivos de configuração também podem ser salvos e armazenados em um documento de texto para edição ou reuso posterior. Para isso, conecte-se ao seu switch usando put ou teraterm, por exemplo, ative o registro e atribua um nome e o local do arquivo para salvar no arquivo de log. Então, nesse ambiente aqui, estamos com um put. Gere aí o texto a ser capturado, pois o texto exibido na janela do terminal também será inserido no campo escolhido. Ou seja, execute o comando show espaço run-config ou show espaço startup-config no modo exec privilegiado. Desative o log no software de terminal escolhendo no, ou seja, nenhum, na opção de registro de log da sessão. Como a gente pode ver aqui, session log none. Bom, o arquivo de texto criado, ele pode ser usado como um registro de modo de implementação atual do dispositivo e ser usado para restaurar a configuração. Seria necessário apenas editar o arquivo antes de utilizá-lo para a restauração de uma configuração salva em um dispositivo. E para restaurar um arquivo de configuração em um dispositivo, entre no modo de configuração global do dispositivo, copie e cole o arquivo de texto na janela do terminal conectado ao switch e o texto no arquivo será aplicado como comandos na interface de linha de comando e se tornará a configuração ativa do seu dispositivo. Agora, aconselho vocês a acessar o Packet Trace, realizar alguns testes com os comandos apresentados, colocar a mão na massa, aí vai ser essencial para aprender a utilizar e configurar o Cisco IOS. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo aí, curte ele e se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos. Até um próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal.